Muita paz para todos, que o nosso mestre e amigo Jesus esteja com todos nós neste momento, que Deus possa iluminar nossos passos, nosso caminho, a nossa vida. Meus irmãos e meus amigos, hoje nós vamos tentar transmitir para os nossos irmãos que nos assistem uma psicografia de uma jovem que viveu em São Paulo. É a jovem Rosemary. Ela nasceu no dia 27 de outubro de 1953 e desencarnou no dia 18 de dezembro de 1976. Então essa jovem, ela era uma pessoa filha única, amava a todos e a tudo, era uma grande filha, e 6 meses antes da sua desencarnação, ela já falava para algumas pessoas que sentia que ia desencarnar. Ela já estava prevendo que ia partir para o além. Na verdade, nós sabemos que durante a noite, quando nós dormimos, em desdobramento, quando a nossa alma sai do corpo, durante a noite, por isso que nós sonhamos, os espíritos guias, os benfeitores espirituais, nos avisam, nos alertam sobre a nossa vida. Então, a nossa irmã, ela já estava pressentindo que ia partir. Inclusive, ela chegou a doar à sua mãe um quadro com a fotografia do Cristo, um quadro com o Cristo, 6 meses antes. E ela falava para as amigas dela que ia para o além, que ia desencarnar. E conversou com a sua mãe sobre pessoas que já morreram, que já desencarnaram. Ela comentou com a mãe sobre realmente alguns espíritos, gente da família que já tinha desencarnado. De forma que, antes de nós entrarmos na psicografia, na mensagem da nossa irmã Rosemary, que era na intimidade conhecida como Rose, nós vamos citar algumas histórias da vida do nosso irmão Chico Xavier, o Francisco Cândido Xavier, porque foi através dele que a Rosemary deu a comunicação. De forma que nós vamos, antes, mostrar algumas histórias da vida de Chico Xavier, uma vez que ele foi uma pessoa muito sofrida. Olha, só Chico Xavier sabe o que ele sofreu aqui na Terra. Porque na época que ele começou a trabalhar como médium, desenvolver a sua faculdade mediúnica, os primeiros contatos com Emmanuel, não foi fácil naquela época. Na década de 30, década de 40, as pessoas não conheciam a doutrina espírita, onde quem mandava na cidade era o padre, a Igreja Católica. Foi muito difícil para o nosso irmão Chico Xavier. Ele padeceu muito, ele sofreu muito com a sua missão de mostrar a doutrina espírita. De forma que ele era uma pessoa pobre, financeiramente falando, uma família pobre, e muitas vezes passava por privações, por dificuldades mil. Eu quero citar aqui uma história real, verdadeira da sua vida, é que ele estava interessado em adquirir uma mesa, porque a mesa que eles jantavam e almoçavam era uma mesa muito fraca, era uma mesa pequena. E a sua irmã chegou para ele um dia e disse: Chico, nós precisamos comprar uma mesa melhor para a sala de jantar. E a nossa vizinha tem uma mesa que é muito importante para nós. Ele então respondeu para a sua irmã: eu não posso comprar uma mesa, porque ele ganhava 600 cruzeiros naquela época. A mesa era 15 cruzeiros, então ele não podia comprar. A vizinha, sabendo das dificuldades que Chico Xavier passava, para ajudá-lo, resolveu vender a mesa por 15 cruzeiros e ele pagaria apenas 1 cruzeiro por mês. E realmente ele pagou a mesa durante 15 meses, um cruzeiro por mês,
mas com muita dificuldade. Esse dinheiro que saiu do seu salário era muito difícil. Ele pagou, mas porque precisava mesmo. Inclusive, foi nessa mesa que Emmanuel escreveu grandes livros. É como se diz, o pouco com Deus é muito. E assim, o irmão Chico Xavier fez essa mesa uma mesa abençoada, porque Emmanuel, naquela casa singela, naquele templo de luz, que foi a casa de Chico Xavier, escreveu grandes livros ali, grandes mensagens, vindo da espiritualidade do mundo maior. Em outro momento, Chico Xavier era muito incompreendido pela população daquela época. E ele, nas suas orações, nos contatos que tinha com a sua mãe, Maria João de Deus, ele dizia: mamãe, como é que eu vou divulgar a doutrina espírita se as pessoas gratuitamente nos odeiam? Como é que eu vou levar uma mensagem espírita se as pessoas não têm interesse, se as pessoas não querem? E a nossa irmã Maria João de Deus, que além de ser mãe de Chico Xavier, se tornou um espírito familiar da sua missão, do seu trabalho. E ela diz assim: Chico, faça o seguinte, beba a água da paz. Ela se retirou e o irmão Chico Xavier procurou esse remédio, a água da paz, em todas as farmácias de Pedro Leopoldo e não encontrou. Foi a Belo Horizonte e procurou em várias farmácias lá, também não encontrou água da paz. 15 dias depois, estava em oração, aparece o espírito de sua mãe, Maria João de Deus, e aí ele diz: mamãe, eu não encontrei aquele remédio, água da paz. E ela responde para ele: meu filho, a água da paz é água do pote, é água da panela, do filtro. Você, quando estiver a ponto de explodir, você põe a água na boca e não engula, nem jogue fora. Fique com a água na boca. Deixe demorar a água na boca. Na verdade, a água da paz é o silêncio. É o sentimento de compreensão, de bondade e de amor que nós devemos exercitar. Chico Xavier recebeu essa grande lição da sua mãe, desse espírito iluminado que ensinou a seu filho, o cândido coração do Brasil, a humildade e o silêncio. Eu imagino quantas vezes Chico Xavier teve que silenciar, que se calar diante das ofensas, as agressões. Porque muitas vezes as pessoas agridem as outras até com o olhar, com a palavra. E quantas vezes o pobre do Chico Xavier estava ali atendendo as pessoas, chegavam aqueles consulentes, outras pessoas irritadas, nervosas, querendo ser atendidas, e ele não podia atender a todo mundo, mas ele fazia o máximo de esforço para ser gentil, caridoso e amoroso para com todos. Chico Xavier, em momento algum, ele se asperou. Em momento algum, ele se desesperou. Porque ele tinha seu coração voltado para Deus, reconfortado pelos benfeitores espirituais. Devemos seguir o exemplo desse grande homem que foi Chico Xavier. Na década de 30, o Centro Espírita Luiz Gonzaga
que foi o primeiro centro espírita da cidade de Pedro Leopoldo, e a primeira instituição que Chico Xavier fundou e iniciou seus trabalhos, teve um momento que ele passou por muita dificuldade por falta de trabalhadores. Jesus disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Só tinha 5 trabalhadores. Era Chico Xavier, o seu irmão José Xavier, a sua cunhada Geni Xavier, que era esposa de José, e o casal Perácio. Era a senhora Carmen Perácio e o senhor José Perácio. 5 trabalhadores naquela instituição. Era a manjedoura onde Jesus nasceu. Na verdade, o Centro Espírita é a manjedoura onde Jesus nasce em nossos corações todos os dias. Porque é ali no Centro Espírita que nós exercitamos o amor, a compreensão, a bondade. É no Centro Espírita onde Jesus renasce em nossos corações todos os dias, auxiliando, consolando, confortando, doutrinando os espíritos sofredores, ajudando em todos os sentidos na instituição espírita. Então, o que aconteceu naquela época? Na década de 30, o casal Perácio teve que, por força maior, se afastar da cidade, em viagem para Belo Horizonte, e a irmã, a senhora Geni Xavier, esposa de José Xavier, ela adoeceu. José Xavier, ele trabalhava e teve que se ausentar, porque ele devia uma dívida e a pessoa pediu que ele pagasse a dívida com trabalho. E ele tinha que trabalhar à noite. Ele era celeiro e por isso ele teve que trabalhar à noite. E ficou Chico Xavier só, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E Chico Xavier pensou em desistir. Emmanuel, em determinado momento, aparece a Chico Xavier e diz: não, meu filho, você não pode desistir. Mas, Emmanuel, não tem trabalhadores. São muitos obsediados que nos procuram, que vêm receber passes e orientação. E eu não posso atender essa gente. Inclusive, aquelas pessoas que se tratavam lá no centro, assim que elas melhoravam, elas se afastavam. Iam embora e não voltavam mais. É muito comum isso, algumas pessoas receberem os benefícios de Jesus nos centros espíritas, nas instituições espíritas, e não abraçarem a causa. E não procurar agradecer a Deus com o trabalho, a luz que receberam na instituição espírita. E aí, naquele tempo, na década de 30, acontecia isso. As pessoas que recebiam auxílio iam embora e não voltavam mais.